já estou chegando aqui na nossa cozinha para conversar com a Sandra Borsoi, que é chefe de cozinha e tem uma receita do dia maravilhosa pra gente. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Sextou com delícias aqui, né, na nossa cozinha. Isso aí. E qual é o prato do dia? Então, a gente vai eu tô fazendo um empadão utilizando coxa e sobrecoxa ao ar, né? Então, que é a nossa dica do dia. Então, geralmente quando a gente prepara a coxa sobre coxa, a gente tende a fazer ela assada. Sim. Ou em molho, né? Assada com aquela batata tradicional, tempera, vai pro forno, sem muita criatividade, né? Exato. E a coxa e a sobrecoxa é um dos ingredientes aí mais acessíveis no mercado, né? Tá sempre em promoção, então a gente tende a comprar também bastante e muitas vezes dá até aquela tristeza quando a gente abre o freezer e só tem coxa sobre coxa. Aí você haja criatividade, né, para fazer alguma coisa. Porque daí acaba ficando batido. Então hoje eu resolvi trazer aqui para o Vitrine uma receitinha de um empadão que geralmente é feito com o peito, né, de frango. Então a gente vai substituir no lugar do peito com a coxa e a sobrecoxa. Eu vou te dizer que fica excepcional. Fica muito melhor do que com o peito, né? Porque a coxa sobre coxa tem muito mais sabor devido às articulações que tem próximo da carne, né? Então a gente pega uma área onde tem muito movimento, maior gordura, então a gente acaba tendo uma carne mais saborosa e mais macia, tá? Então você aí de casa que sempre fez empadão, só usando o peitinho do frango, fica ligada porque você tem outra opção e a Sandra vai ajudar a gente hoje a aprender. O que a gente precisa para fazer esse empadão aí de coxa e sobrecoxa com requeijão, Sandra? Então, primeiramente eu já trouxe pronto, né? A coxa e a sobrecoxa cozida, né? Cozinhei na panela de pressão por 20 minutos só com água e sal e desfiei, tirando toda a pele, os ossos, as cartilagens. Sim. E aí eu já comecei aqui, ó, Patrícia, um molho com base de cebola e tomate, que todo mundo sabe fazer, tá? Só pra já ir dissolvendo o tomate, pra gente ter um resultado bem legal. Você colocou o óleozinho ali, picou a cebolinha, coloquei azeite, refoguei bem a cebola até ficar bem douradinha, depois coloquei o tomate em cubos, coloquei ali 2 folhinhas de louro também, e aí aquele caldo do cozimento do frango eu fui utilizando aqui para ir formando o molho. Então esse daqui é o que sobrou do lado quando a gente cozinhou o frango. Isso. Não desperdiça, guarda, reserva, porque a gente vai usar para fazer o molho. É valioso, né? Então, no lugar da gente usar aquele tabletinho de caldo industrializado, a gente usa um natural. Mais saudável. Muito mais saudável e mais saboroso, né? E aqui, então, agora que já tá formadinho o molho, eu vou adicionar essa carne que tá desfiada. Quanto tem de carne aí, Sandra? Tem 3 coxas e sobrecoxas. 3 coxas e 3 sobrecoxas, tá? Elas inteiras. Ela não precisa estar tão assim desfiada, porque aqui no molho mesmo ela vai terminar de desfiar, tá? Vai cozinhar, vai ficar mais molinha. Exato, daí ela termina de desfiar. Como que eu desfiei? Naquele método que acho que bastante gente já utiliza, que é da panela de pressão. É aquele que você coloca lá e balança a panela. Isso, exatamente. Vocês aí de casa já fizeram essa? É maravilhoso, né? E funciona, né? Muito. Antigamente não era assim não, né? Não, era no garfo, né? No garfinho, com a mãozinha assim. Então aqui, ó, já colocando o frango, eu vou colocar um pouquinho mais do caldo pra gente ter mais cremosidade aqui no molho. Aos pouquinhos, né? Você não precisa jogar tudo de uma vez só, tá? E vou colocar também aqui azeitonas verdes. Azeitonas picadinhas, sem caroço. Exatamente. Só pra dar um salgadinho a mais na receita, na hora que ficar pronto, né, que a gente for provar, dá um gostinho, um saborzinho mais acentuado. E de azeitona tem uma quantidade específica? Eu coloquei aí, eu acho que umas 8 unidades de azeitonas. Se você gosta bastante de azeitona, coloca mais azeitona, é a gosto do cliente, né? Aí aqui pro recheio eu separei 2 colheres de sopa de farinha de trigo. E daí eu vou pegar esse caldo aqui também e vou colocar um pouquinho aqui para dissolver a farinha, ó. Ou seja, vai usar sim o caldinho direitinho, usou lá para fazer a carninha, agora vai usar para fazer esse caldinho.
Vamos relembrar então? Farinha. Farinha e o caldo. E o caldinho. Só pra gente deixar aquele recheio úmido e cremoso. Então, se eu deixar ele secar ali na panela, depois na hora que a gente vai rechear, tanto se for um empadão, ou se for uma lasanha, ou se for empadinhas, né? Porque dá pra fazer também, ele tende a ficar seco. Tá. Então, a gente coloca aqui pra ficar bem suculento. Exato. Suculento, com aquela textura gostosa, cremosa, né? Exato. Ó, vou colocar aqui. Você viu que a Sandra falou que esse segredinho ali você pode usar para outras coisas também, né, gente? O recheio sim, né? O empadão, eu resolvi fazer porque o empadão geralmente é uma receita que todo mundo gosta. Eu não conheço gente que dispensa um empadão, viu? Eu também não conheço ninguém que não gosta de empadão. Muito difícil. E hoje em dia a gente tem tantas receitas gostosas de empadão, assim, que você pode fazer para a família inteira, né? E o empadão não é bom só na hora não, né, Sandra? Não. Se a qualquer hora do dia. Nossa, dá pra fazer, congelar, dá pra deixar na geladeira, esquentar no micro-ondas, de lanchinho, exatamente. Então aqui ó, a gente já vai vendo que o recheio vai ficando bem cremoso. Aí eu vou finalizar aqui com uma pitadinha de sal, porque eu já coloquei sal na hora do cozimento do frango, então tem no caldo e tem no frango. Então só um pouquinho ali para dar um... Vai devagar com sal, vai colocando depois. E uma pimentinha, né? Vai colocando aos poucos. Moidinha na hora. Pimentinha do reino? Aqui é um mix de pimenta, mas aí vai a gosto, né? Se não quiser colocar a pimenta também... Ela é opcional, assim como a azeitona também, tem muita gente que não gosta muito de sentir a azeitona, né? Então, aquele será o nosso recheio. O nosso recheio. O recheio da nossa torta de coxa e sobrecoxa com requeijão. Agora a gente vai fazer a massa, que é uma pâté brisée. Tá? Que é uma massa francesa quebradiça, onde que a nossa base da massa vai ser manteiga. Me ensina a falar esse nome? Pâté brisée. Pâté brisée. Isso. Pâté brisée. Exatamente. Brisée, achei chique. Aí aqui a gente vai... Eu peguei farinha de trigo, vou colocar manteiga. Veja que é uma quantidade considerável de manteiga, né? Aqui não é... Que só vai um dar aí a consistência da massa, que vai né? ficar aquela massa que derrete na boca. E é uma massa muito prática, né? E eu tô vendo aqui, ó, não tem leite, não tem água. É só farinha, manteiga e ovos, tá? Então, esse primeiro passo é eu desmanchar essa manteiga aqui na farinha de trigo. Na mãozinha mesmo. Na mão. O importante, assim, quando a gente vê nos livros de receitas, sempre tá falando para fazer com a ponta dos dedos. Por quê? Nessa massa é importante que a gente não aqueça a massa, né? Que ela não desenvolva o glúten da farinha. Então a gente vai primeiramente, ó, só com a pontinha dos dedos. Com a ponta dos dedos, só misturando a farinha com a manteiga sem acrescentar nenhum líquido agora, porque o líquido é que ativa o glúten da farinha, né? Então aqui, como a gente está adicionando a gordura quebra o glúten, então faz com que a massa fique bem quebradiça. Inclusive... Interessante isso que você falou, da temperatura da mão, a gente não percebe muito isso, né? Mas influencia também, né? É a palma da nossa mão que transmite a temperatura, né? Então, por isso que vai ali com o dedinho bem delicadinho. Sandra já tem a prática ali, né? Ó, já vai tomando forma de massinha. Bem rapidinho. É importante que a manteiga esteja gelada. Gelada, não pode sempre fazer gelada. Nem derretendo e nem congelada. Não, ela geladinha fica melhor a massa, tá? Então, a gente vai mexendo até ficar um aspecto assim de farofa, tá? Então, esse é o primeiro passo. Ó. Misturei bem aqui a manteiga com a farinha. Eu vou acrescentar uma pitadinha de sal, que vai ser o nosso tempero. Não tem uma medida certa de sal, tá? É só uma pitada. Aí no olho mesmo. No olho. Essa é a mesma base para fazer massa doce também, só que daí no lugar do sal eu coloco açúcar. Daí vai um pouquinho mais de açúcar. Você vê, gente, tanto de torta aí que você pode fazer com essa receitinha da Sandra. Viu que prático? Por enquanto, né? A manteiguinha e a farinha. Ó, vamos fazer assim, Sandrinha, enquanto a Sandra vai terminando de preparar a massinha ali, ó, mexer, misturar tudo certinho, vamos falar de coisa boa? Vamos, né? Porque tem recadinho agora e recadinho da Lar pra você. Olha só, presta atenção.
Uma graninha extra é sempre bem-vinda, não é verdade? Agora então nem se fala, ano começando, as contas chegando. Se você tá afim de concorrer a 500 poupanças de R$1.000 cada, aumente o volume do seu televisor, viu? A promoção para ganhar Comprilar está de volta com muito mais chances para você ganhar. Agora, com apenas um produto lar, você já pode concorrer. São cortes de frango para todos os gostos. Tem a linha IQF, com os cortes congelados 1 a 1, filé de peito, sobrecoxa, filézinho sassami. Tem também os temperados, os empanados, as bandejas resfriadas, as bandejas congeladas e as linguiças de frango. Vá agora mesmo no supermercado mais próximo e garanta já uma refeição deliciosa, junto com a chance de ganhar uma ou mais poupanças de R$1.000 cada. Para ganhar, Comprilar é sabor na mesa e dinheiro no bolso. Participe! Coisa boa, né? Quer mais que isso? Saúde, dinheiro no bolso, ó. Coisa boa, né? A gente continua aqui na nossa cozinha fazendo o nosso empadão, porque agora a Sandra já colocou ali, já misturou, ficou bem uma farofinha mesmo. Farofa, né? Uma farofinha. Uhum. E lembrando que aí já tem manteiga, tem a farinha e o salzinho. E o sal. Agora eu vou acrescentar 2 ovos. 2 ovos inteiros. Então, ó, coloco os 2 ovos. E agora é que vai juntar para formar a massa podre, né? Que a gente estava falando aqui antes, é a mesma, gente. É, gente, porque eu perguntei aqui pra Sandra se era massa podre. Ela falou que é, mas esse nome não é bonito. Então a gente usou o nome francês para ficar estiloso, ficar charminho, né? É, sabe que a massa podre, ela vem da língua inglesa, porque em inglês essa massa aqui, ela se chama powder. Powder. E daí, né, no português a gente colocou como podre. Mas ela é a massa powder ou a pâté brisée, que a gente chama em francês. Eu ainda prefiro essa, mas eu tenho que aprender a falar. Então, vocês viram, né, gente? Então, tá, e conhece por outro nome. Pronto, outro nome. Isso. Colocou os ovos aqui, a massa agora ficou mais molhadinha. Ficou mais molhadinha. O certo dessa massa aqui agora é fazer o quê? É colocá-la na geladeira por uns 20 minutos para ela ganhar consistência. Por quê? Eu acrescentei os ovos, mas essa massa aqui ela é rica em manteiga. Então, quando eu coloco ela na geladeira, ela vai ganhar a consistência mais firmezinha de novo para trabalhar. Tá? Vai ficar mais fácil na hora de você manipular ela para colocar na forma. Né? Aí, eu não sei agora se a gente continua aqui ou se eu... Agora, não precisa fazer mais nada na massa, né? Agora eu só vou abrir e colocar no... Gente, ó, voltamos aqui para nossa cozinha, porque a nossa torta já está pronta, o nosso empadão. Mas antes, eu quero que a Sandra fale pra gente qual é a sua rede social, qual é o seu Instagram, pra gente poder seguir lá, pegar receitinhas e tudo mais. Como é que é? É @SandraBorcoy. Né? Só Sandra Borcoy, né? Eu ia passar meu e-mail já. Opa, meu e-mail? Não, é @Sandra Borcoy, no Instagram no só. Instagram, segue lá, porque sempre tem informações e receitinhas gostosas. A Sandra, a gente montou, colocou a massinha na forma. Isso. E recheou. Isso. E aí, levei para assar, né? Como eu estava explicando para a Patrícia aqui, essa torta aqui eu fiz antes, né? Para dar tempo de assar. E é legal apresentar aqui, ó, que eu não deixei ela branca, né? Aquela massa branca. Deixei ela assar bem, porque aí eu tenho um sabor melhor na massa e uma textura também, tá? Ficou coradinho, né? Isso. Ó, enquanto a Sandra vai cortando ali, mostrando pra gente, eu quero agradecer a você que passou aí comigo todos esses dias, viu? Foi muito legal. A Patrícia Sonsen, na segunda-feira, já está aqui de volta, às 2 da tarde até às 3, com muitas novidades. Tá voltando a 1000, com toda a energia do mundo. Ela e a Alicinha. Então, a partir de segunda-feira, a Sonsen volta. E eu quero agradecer a vocês, né? Eu recebi, sim, muitas mensagens, coraçõezinhos. Muito obrigado. Muito obrigada. E lembrando que, a partir de segunda-feira, você continua comigo no jornalismo da TV Tarobá, do Grupo Tarobá de Comunicação, tanto no Jornal Tarobá primeira edição, quanto no Jornal Tarobá segunda edição, apresentado pelo Edson Moraes. Querido Brody, beijo pra você e olha só essa obra-prima. Olha aqui, eu vou provar agora aqui. Obrigada, viu, Sandra? Tá bem quente, tá? Gente, tá quente, Tá. Mas eu quero agradecer a Sandra e quero agradecer vocês, todos que ficaram com a gente. Sextou, bom fim de semana, se cuidem e até mais, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Chegou a Páscoa Mufato. Tem grandes